A paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Escolinha Dominical. Que alegria começar hoje um novo trimestre de estudos. E o tema, olha, é fantástico. Personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Nós vamos mergulhar na vida de homens e mulheres que, com uma fé inabalável, realmente fizeram a diferença. E para dar o pontapé inicial, vamos falar de Jetro, um homem cuja sabedoria nos ensina até hoje a aliviar os nossos fardos. Antes de a gente começar, já aproveita, compartilha essa lição, deixa sua curtida e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum estudo, combinado? Totalmente desfalecerás, tu só não o podes fazer. Gente, essas palavras são fortes, né? Mas elas não são uma crítica. Elas são, na verdade, um resgate. Jetro olhou e viu o que talvez ninguém tinha coragem de dizer. Moisés, o grande libertador, o homem que falava com Deus, estava simplesmente se afogando em trabalho. Ele estava a um passo do esgotamento. E é essa intervenção, essa chamada de atenção, que nos traz uma das lições mais importantes da Bíblia sobre liderança, humildade e, claro, sabedoria. Para a gente entender bem essa história, nosso estudo vai ter 4 partes. Primeiro, vamos descobrir quem era esse tal de Jetro. Depois, a gente vai mergulhar na genialidade do conselho que ele deu. No terceiro ponto, vamos aprender a filtrar os conselhos que a gente recebe na vida. E, por fim, vamos ver como aplicar toda essa sabedoria nos nossos dias. Vamos lá? Então, a primeira pergunta é, afinal de contas, quem era esse homem? De onde vinha a autoridade dele para aconselhar o próprio Moisés? Vamos investigar um pouquinho o perfil desse sogro tão sábio. E tudo já começa no nome, Jetro. Em hebraico, significa excelência. Pensa que interessante. O nome dele já era, de certa forma, uma profecia, um sinal da qualidade e da profundidade do conselho que ele ia dar. Nome e caráter andando juntos. E olha só o currículo dele. Jetro não era só o sogro de Moisés. Não mesmo. Ele era um sacerdote em Midian, ou seja, um líder espiritual respeitado. Ele era descendente de Abraão, o que o conectava à mesma raiz de fé. E talvez o mais importante, ele era conhecido como um homem de equilíbrio e bom senso. Era essa combinação de autoridade espiritual e sabedoria prática que fez dele a pessoa certa, na hora certa. E aqui está o segredo da sabedoria de Jetro. Não vinha de um diploma, vinha de um coração que reconhecia a Deus. Quando ele ouviu tudo o que Deus tinha feito, ele não sentiu inveja do genro, ele sentiu reverência. A declaração dele, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, mostra que o conselho que ele daria nasceria de um lugar de adoração. A verdadeira sabedoria sempre vem do alto. Pois bem, agora a gente chega no coração da nossa lição. Vamos analisar de perto o conselho que revolucionou a forma de Moisés liderar e entender por que a humildade de ouvir pode ser a maior força de um líder. Jetro foi direto, mas com amor. Não é bom o que fazes. Isso não era uma bronca, era um diagnóstico. Ele olhou e viu um líder incrível, um homem de Deus, sendo literalmente esmagado pelo peso de uma nação inteira. Moisés ficava o dia todo, de manhã à noite, resolvendo problemas. Aquilo era uma receita para o desastre, não só para Moisés, mas para todo o povo que dependia dele. E a solução de Jetro? Foi pura organização e sabedoria. Olha que plano brilhante! Primeiro, escolha as pessoas certas, não por amizade, mas por caráter. Segundo, treine essas pessoas, ensine a elas a palavra. Terceiro, organize a liderança em uma estrutura clara, com líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Quarto, delegue, deixe que eles resolvam as questões menores. E por último, só os casos mais complicados, aqueles que ninguém mais consegue resolver, chegam até Moisés. É um sistema que capacita os outros, acelera soluções e, principalmente, alivia o líder. Genial! E reparem nos critérios para escolher esses novos líderes. Não era sobre quem falava melhor ou quem tinha mais influência. Era sobre caráter. Pessoas capazes, sim, mas acima de tudo, pessoas que temem a Deus, que amam a verdade e que odeiam a corrupção, o ganho desonesto. Jetro ensinou uma lição atemporal. A base de uma boa liderança não é a habilidade, é a integridade. Para a gente entender melhor, é como se a gente estivesse construindo um prédio. O conselho de Jetro é a planta baixa, a estrutura, a organização para que o prédio não caia. Séculos depois, o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre o material de construção, sobre a formação moral e espiritual de cada tijolo, de cada líder, para garantir que a obra seja forte e pura. A gente precisa dos dois, uma boa estrutura e um bom caráter. Esse provérbio é o resumo perfeito de tudo isso.
A ideia de que eu sei de tudo ou eu resolvo sozinho é muito perigosa. A verdadeira segurança não está na nossa autossuficiência, mas na humildade de buscar ajuda, de ouvir outros conselheiros. A gente sempre precisa de pessoas que enxerguem nossos pontos cegos. Ok, mas a gente sabe que o mundo tá cheio de conselhos e nem todos são bons, né? Então, como que a gente separa o joio do trigo? Como desenvolver esse filtro para saber o que ouvir e o que rejeitar? Vamos a um guia bem prático. O primeiro passo é sempre olhar para a fonte. Antes mesmo de prestar atenção no que a pessoa está dizendo, a gente precisa se perguntar: quem é que está me aconselhando? Qual a credibilidade dela? Pensa nisso como se fosse escolher uma fruta na feira. A gente não olha só se a fruta é bonita por fora. A gente quer saber de onde ela veio, se a árvore é boa. Da mesma forma, um bom conselheiro tem raízes fortes. Ele teme a Deus, é fiel, tem uma boa reputação. O conselho é só o fruto de uma vida inteira. Então, vamos buscar conselhos que vêm de boas árvores. Depois de avaliar a árvore, a gente analisa o fruto. Agora sim, olhamos para o conselho em si. O que ele está propondo de verdade? Qual é a essência dessa orientação? E a Bíblia nos dá um filtro maravilhoso, um teste triplo que está lá em Coríntios. É simples. Primeiro, esse conselho edifica, ou seja, ele constrói algo bom, ele melhora a situação. Segundo, ele exorta. Isso significa que ele encoraja, anima, impulsiona para frente, mesmo que seja uma correção. E terceiro, ele consola, ele traz paz, alívio, conforto. Um bom conselho de Deus sempre vai passar nesse teste. E agora, vamos juntar todas essas peças. Qual é a grande lição que a história de Jetro e Moisés deixa para a nossa vida hoje? No fim das contas, tudo se resume a isto. O conselho mais sábio, a opinião mais experiente, tudo, absolutamente tudo, precisa passar por uma autoridade maior. A palavra de Deus é a nossa bússola final. Todo e qualquer conselho deve ser filtrado pelas Escrituras, mergulhado em oração e confirmado pela direção do Espírito Santo. Essa é a nossa garantia. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Deus continua enviando Jetros para as nossas vidas. Pode ser um amigo, um pastor, um familiar, um cônjuge. A pergunta não é se Deus está falando, mas se nós estamos com os ouvidos e o coração abertos para ouvir. Qual voz de sabedoria Deus pode estar usando para falar com a gente hoje mesmo? Muito obrigado pela companhia de todos nesse nosso primeiro estudo. Que a humildade de Moisés para ouvir e a sabedoria de Jetro para aconselhar nos inspirem sempre. Se esta lição falou seu coração, compartilhe, deixe sua curtida e se inscreva para a gente continuar aprendendo juntos. Que Deus nos abençoe com ouvidos para ouvir. A paz do Senhor e até a próxima.